Profeta Abacuque, capítulo 3. Eu ia ler o capítulo 3 inteiro, mas vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 17. Versículo 16. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ouvi, a minha barriga tremeu, meus lábios se estremeceram à sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descansarei no dia da aflição, quando ele subir contra o povo e invadi-los com suas tropas. Mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar. Amados, vivemos tempos difíceis hoje, assim como Abacuque viveu também num contexto histórico aqui desse livro. O livro do profeta Abacuque é um livro breve, um livro que traz apenas 3 capítulos, mas ele é perturbadoramente atual. Mesmo tendo sido escrito há mais ou menos 2.500 anos atrás, em uma outra época, em uma outra cultura, ele se mostra contemporâneo. Mas por quê? A resposta é bem simples. O tempo mudou, a sociedade mudou, as culturas mudaram, mas a essência pecaminosa no ser humano adquirida lá no Éden continua a mesma, tanto em mim quanto em você. Se não for a presença do Espírito Santo em nós para promover a mudança necessária que nós precisamos, que nós necessitamos, nós não teremos forças para vencer a barreira que o pecado traz até as nossas vidas. O livro de Abacuque, ele trata de problemas de políticas internacionais. Nós vivemos isso hoje ou não vivemos? O livro de Abacuque, ele fala sobre a opressão econômica, e nós estamos prestes a viver aí uma recessão tremenda. Fala de violação dos direitos humanos. É um livro que fala sobre uma violência brutal, decadência moral. Vivemos ou não decadência moral nos dias atuais? Decadência religiosa, problemas no nosso meio. Mas o livro também retrata sobre a soberania de Deus e fala sobre o avivamento espiritual que também nós podemos experimentar nos dias de hoje. Embora muitos tenham se esquecido ou não tenham dado valor a isso, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. O mesmo que atuou lá atrás é o mesmo que atua hoje, e não há sombra de variação e dúvida do nosso Deus. O livro se mostra atual, tanto mostrando os problemas, mas se mostra atual também mostrando que Deus ainda está no comando de tudo isso aí. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, onde nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, trazer à memória aquilo que o Senhor viveu, não é? Tudo aquilo que Ele fez, a obra na cruz do Calvário, isso nós temos que trazer à nossa memória para vivermos, irmãos, de pé hoje, para que as promessas não morram. E quando a gente olha para o livro de Abacuque, que nós vamos ver, isso nos traz uma pergunta para nós: por quê que o reino de Judá demorou muito a se arrepender? Por que que o reino de Judá demorou muito a se arrepender? A nação estava dividida aqui nesse contexto, e eles poderiam ter aprendido com os seus irmãos do reino do norte, que por falta de arrependimento, queridos, eles foram cativos pela Síria, aproximadamente 722 anos antes de Cristo. Judá tinha um exemplo dos seus irmãos, e às vezes nós temos exemplo do nosso lado. Podemos, irmãos, muitas das vezes aprender com erros, infelizmente, dos outros. Mas às vezes nós escolhemos passar por o problema, ao invés de nos arrepender. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui a palavra nos traz um grande ensinamento prático que nós temos que aplicar nas nossas vidas diariamente. Tem salvação? Tem salvação. Tem solução? Tem solução. Mas a nação precisa entender que é necessário se humilhar, é necessário orar, é necessário buscar incessantemente a face do Senhor, e é necessário se converter, mudar a trajetória de vida. Para quê? Se esquecer dos maus caminhos, para que o Senhor possa agir diretamente nas nossas vidas, perdoando os nossos pecados e sarando a nossa terra. Estamos diante de problemas aos olhos humanos grande, mas não há problema grande diante dos olhos do nosso Deus. Existe uma máxima que diz que arrepender-se é viver, e o contraditório, não se arrepender é sofrer, irmãos. Os profetas antes de Abacuque, eles falavam a mensagem de Deus às nações, e Abacuque vai na contramão disso tudo. Abacuque ele fala das nações a Deus. O que mais causou, irmãos, espanto a Abacuque não foi o declínio moral daquela nação de Judá, mas foi a demora e o silêncio de Deus diante de toda aquela calamidade. Às vezes nós nos desesperamos, achamos que Deus está em silêncio, que o Senhor não está vendo tudo. Mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre a vida do justo. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Deus está enxergando bem de perto a sua necessidade. Deus está enxergando bem de perto tudo isso aí que nós estamos vivendo, estamos passando. Nada está passando desapercebido diante dos olhos de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Abacuque, nós vemos que ele começa com choro, mas termina com canto. Começa lamentando, mas termina com vitória. E é assim, irmãos, na nossa vida. E o que produziu isso no coração de Abacuque? A certeza da soberania de Deus ao longo da história na vida do seu povo. Nós não podemos perder isso, queridos. A certeza de que Deus existe, a certeza de que Ele é real, a certeza de que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Essas coisas estão se perdendo no coração do povo, estão sendo deixadas para trás diante da igreja. Mas Abacuque, quando ele introjeta isso para dentro do seu coração, e ele percebe a soberania de Deus, e ele entende a soberania de Deus, algo muda no coração dele. Quando nós lemos o livro de Abacuque, irmãos, nós vemos um convite para mim, para você, para toda a igreja, acerca da esperança, acerca de nós crermos na ação de Deus, ainda que pareça demorada, ainda que pareça que Deus não esteja fazendo nada e nem vendo o que está acontecendo. É um convite para que nós façamos como o salmista fez lá no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Às vezes nos falta paciência, queridos, para entendermos a ação de Deus na nossa vida. Vivemos uma geração que queremos as coisas muito rápido. Colocamos o dedo no celular e a página tem que virar logo. Internet de escada hoje seria um tremendo sofrimento. Não é isso? Quem viveu a época aí da internet de escada sabe como é que é. Hoje estamos na era da fibra ótica. Celulares carregam sem você colocar na tomada, apenas por indução. E nós queremos as coisas ligeira e rapidamente, mas não é assim que funciona com o Senhor. A Bíblia diz que um dia para Deus é como se fossem 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. O tempo é de Deus,
e é Ele que escreve na história, e na história da nossa vida também. Será que nós aplicamos isso, irmãos? Será que esperamos com paciência, né? Ou queremos empurrar Deus contra a parede para Ele agir e fazer no momento que nós queremos, da forma que nós queremos? Não é? Nós precisamos, irmãos, aprender com Abacuque que nós podemos confiar que a palavra de Deus virá como livramento, mesmo que pareça que tudo está perdido. Mas diante das aflições e das amarguras das nossas vidas, nós nos esquecemos disso. Mas não deixa isso morrer dentro do teu coração de forma nenhuma. Porque isso morrendo no teu coração, você perde a esperança das promessas que nós temos na palavra de Deus. O que que nós aprendemos então, aqui nessa mensagem? Quando parece que tudo está fora de controle, Deus ainda reina no seu trono de glória. Será que nós temos dúvida disso? Ou essa certeza, irmãos, é uma base no nosso coração? Mesmo que pareça que tudo está fora de controle, Deus ainda está reinando no seu trono de glória. O ser humano tende a se desesperar quando perde o controle de qualquer situação. Quando você está vendo uma programação, seja na televisão, no computador, enfim, o controle está na sua mão. Você liga e desliga a hora que você quer, você muda o canal, o momento que você quiser. Mas se o controle já não estiver nas suas mãos e alguém estiver fazendo isso para você, aí já bate um desespero. Quando o filho chega aos 18 anos, a maioridade, ou a filha, que o pai e a mãe já perdem o controle, já bate o desespero. Não é assim? Não é isso? Quem tem filho maior aí, não é? Criou asa, vai voar, porque o controle já não está mais nas tuas mãos. E nós achamos que com Deus acontece a mesma coisa, mas não acontece, porque o controle ainda está nas mãos de Deus. Os olhos humanos, irmãos, aos olhos humanos, o reino de Judá estava fadado ao fracasso. Por quê? Porque a Babilônia mandava naquela época, não é? E esmagaria Jerusalém com seu exército. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 43:13, antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Operando Deus, quem impedirá? Aos olhos de Abacuque, Babilônia viria varrendo o reino dele, mas Deus muda toda a história. A Babilônia cai, Judá foi restaurada e os planos de Deus não foram frustrados. Os planos de Deus na minha vida e na tua vida também não podem ser frustrados, irmãos. Entenda de uma vez por todas que Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Tudo, nada está passando desapercebido diante dos olhos do Senhor. E assim como aconteceu aqui em Abacuque, acontece também nas nossas vidas. É Ele que dá o direcionamento. E quando Deus opera, quem é que pode impedir? Quando Deus levanta, quem é que pode jogar no chão? Quando Deus designa alguém para alguma coisa, quem vai se levantar contra essa pessoa? A Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja estabelecida de Deus. Podem fechar o templo, mas a igreja permanece. Podem tentar destruir a palavra, como em toda a história bíblica nós vemos, mas ela permaneceu até hoje e vai continuar permanecendo, porque é Deus que tem velado por ela. Nós aprendemos, irmãos, que quando nós não temos mais suprimentos, a fonte continua jorrando, porque essa fonte está em Deus. A crise, ela cria um tempo de oportunidades para todos nós, para mim, para você. Sabe por quê? Porque quando tudo isso aí passar, você vai valorizar o fato de estar congregando. Quando tudo isso aí passar, você vai estar valorizando um aperto de mão.
você vai estar valorizando um abraço, você vai estar valorizando um beijo no rosto, você vai estar valorizando uma comunhão que talvez você já tenha deixado para trás há muito tempo. Então as crises, quando ela vem sobre as nossas vidas, quando ela vem sobre a vida da igreja, elas criam oportunidade para nós crescermos na presença de Deus. E é exatamente assim que nós temos que enxergar. Quando olhamos para o livro de Abacuque, o que nós vemos? Ao invés de Abacuque desistir, o que ele faz? Aqui no início do capítulo 3. Ó Senhor, ouvir o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. O vigor de Abacuque só voltou quando ele relembrou as obras do Senhor. E o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você não medita nas Escrituras, nada adianta. Alguém aqui viveu na época dos apóstolos? Alguém aqui viveu junto com Jesus naquela época? Ninguém. As histórias só chegam até nós porque Deus preservou a palavra e o que está escrito aqui. Para quê? Para quando nós lermos isso aqui, isso gerar fé e base na tua vida, para você suportar os embates. É por isso que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é ouvir qualquer coisa, mas é você meditar profundamente no que está escrito aqui. Não é? E essa fé em Deus não é um ponto de fuga para você se esconder. Não é isso. Mas é um fortalecimento para você vencer. A cada problema, a cada circunstância difícil que se avolumar diante de você. Então a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fonte continua jorrando. Em João 14:13, Jesus, quando encontra com aquela mulher samaritana, né, a conversa com ele, com ela, o que ele diz? Qualquer que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ainda que a provisão acabe, querido, Deus ele é fiel para trazer à tua vida aquilo que você precisa. Entenda uma coisa, os planos do homem entram em colapso, mas os de Deus não entram. Nunca vão entrar. Porque quando Deus escreve, tem que acontecer. Quando Deus demanda, aquilo vai acontecer. Então nós temos que olhar, irmãos, com os olhos da fé, viver de fé em fé, viver de glória em glória, passar por cima dos problemas, porque quem governa a nossa vida é o Senhor, é Ele que está na frente. Não estou dizendo que é fácil, não, é claro, é difícil, e às vezes para uns é mais difícil ainda, mas não há muralhas que podem segurar o nosso Senhor. Aprendemos que quando não há mais nada a fazer, quando não há mais saída, a solução não é se esconder, não é se matar, mas a solução é colocar os olhos em Deus, é focar em Deus. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. É só ali que há segurança para mim, só ali que há segurança para você, embaixo das asas do nosso Senhor, a sombra do Onipotente, mas você precisa habitar lá. Levantarei os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. E aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então estava tudo ruim no contexto de Abacuque, mas ele conseguiu enxergar isso aqui. A verdadeira esperança e alegria vem do Senhor. Não vem das notícias que você vê toda hora na internet. Não vem, mas vem do Senhor. A verdadeira alegria e esperança vem daquilo que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Mesmo que tudo ao seu redor seja dor, mesmo que seja destruição, encontre
o lugar de adoração e louvor. Está tudo ruim, mas procure o lugar de adoração. Procure o lugar de louvor a Deus. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que o Senhor nos dá a paz, não como o mundo dá. Mas a paz que o Senhor nos dá é diferenciada, porque Ele é a paz. E se nós somos templo do Espírito, irmãos, a paz habita dentro de nós. E mesmo que tudo esteja ruim, é possível sim, você dobrar os teus joelhos, abrir os seus lábios e adorar o Senhor. Não deixe que as dificuldades te parem. Não deixe que as notícias ruins ofusquem a fé que você tem na palavra. Mesmo que tudo esteja ruim, entenda que há promessa de paz para o nosso coração. Agora nós devemos considerar algumas coisas, irmãos. A restauração anda de mãos dadas com a oração e com a palavra. Capítulo 3 diz assim: a oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, a tua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Abacuque, ele ouviu Deus falar sobre a disciplina de Judá, ouviu Deus falar sobre o juízo da Babilônia, e isso impactou profundamente o coração dele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não deixa impune os pecados, seja na vida de quem for. Deus não passou a mão em cima de Judá, mas disciplinou. Trouxe juízo sobre a Babilônia. E nós precisamos entender isso. E se nós escolhermos o lado do pecado, virá disciplina. Se nós escolhermos o lado do pecado, se a disciplina não resolve, vem o juízo. E isso serve, irmãos, para a igreja e serve para o ímpio. A Bíblia diz que o julgamento começará pela casa de Deus, e se começa por nós. Queridos, Deus não deixa impune o pecado na vida, seja de quem for. Agora, Abacuque, quando ele escuta a voz de Deus, o coração dele se enche de segurança. E quando nós olhamos para este livro, nós vemos que quando isso acontece, ele deixa uma vida de murmuração e se prostra diante de Deus em uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Ele para de questionar o silêncio de Deus e passa a adorar. Isso nos traz um grande ensinamento. Sabe por quê? Nós murmuramos de tudo, irmão. Queridos, nós murmuramos de tudo. Reclamamos de tudo e não estamos satisfeitos com nada. Quando nós vemos aqui o livro de Abacuque, quando Abacuque entende tudo isso, ele para de reclamar. Senhor, por que o Senhor não está ouvindo? Senhor, o Senhor está demorando a responder. Pai amado, eu já coloquei essa questão em oração diante do Senhor. Amado, só adore. Só adore. E deixa Deus agir no tempo dele, na hora dele e da forma que ele quiser. Porque nós achamos que sabemos o que é bom para nós, mas não, quem sabe é o Senhor. E Abacuque entendeu isso, né? E tem outra coisa, a oração de Abacuque nesses 3 versículos aqui que nós lemos, nos traz um caminho muito excelente. Sabe por quê? Hoje nós oramos pedindo livramento, hoje nós oramos pedindo que Deus venha nos proteger, não que isso seja errado, mas Abacuque vive um contexto de guerra, de destruição, não é? E quando nós olhamos para a oração dele, o que ele pede? Aviva a tua obra ao longo dos anos. Lá atrás, em meio a uma situação difícil, é como se Abacuque estivesse enxergando a igreja aqui hoje. Lá atrás ele se preocupou que Deus viesse avivar a obra ao longo dos anos, para que hoje possamos ser um povo avivado. Ele poderia ter pedido livramento, ele poderia ter pedido proteção, mas ele pede: Senhor, aviva a tua obra
ao longo dos anos. E isso nos traz um grande ensinamento também. Às vezes nós nos preocupamos com hoje, não é? Com agora. Amados, mas e se Jesus não voltar nos próximos 100 anos? Embora tudo mostre que o Senhor está às portas, e se Jesus não voltar, será que nós estaremos aqui? Provavelmente ninguém mais vai estar aqui. Mas nós estamos nos preocupando com a próxima geração que vem? Será que a gente ora assim, Senhor? Aviva, Senhor, a tua obra. Será que nós temos uma preocupação com as nações que estão verdadeiramente perecendo, irmãos? Abacuque teve essa preocupação. E nós, como igreja, também devemos ter. Quando você estiver orando, peça ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos. Nós precisamos considerar, irmãos, que o desejo por avivamento atrai a graça de Deus. Às vezes nós entramos na presença de Deus com uma lista de pedidos e queremos tantas coisas, irmãos, tantas coisas, mas não pedimos a Deus para avivar a presença dele em nós. Chegamos com tantas necessidades e nos esquecemos que a maior delas é a necessidade de estarmos aos pés do Senhor. É a necessidade de estarmos cheios do Espírito. Avivamento é um dos assuntos mais falados hoje no meio cristão, não é? Isso gera uma tremenda confusão no nosso meio, gera uma tremenda confusão na cabeça de muitas pessoas, porque muitas pessoas acreditam que o avivamento é apenas pula-pula, apenas todo mundo falando em mistério, e não é nada disso. O homem tenta produzir o avivamento a todo custo, mas se esquece que o avivamento ele vem de Deus. Avivamento ele é produzido no céu, diante de um quebrantamento de coração. Você pode estar na sua casa tomando banho, adorando ao Senhor, mas se você quebrantar o teu coração, Deus pode te avivar ali. E quando nós olhamos para esse cenário todo, o que nós vemos? O homem tenta produzir esse avivamento a todo custo, mas o avivamento, irmãos, só pode vir aonde há verdade. Se houver heresia, Deus não aviva. Se houver mentiras, Deus não aviva. Se houver pecado, Deus não aviva. Pastor, quais são os pilares do avivamento? Oração, santidade e trabalho. Quando o avivamento vem sobre a igreja, leva você a uma vida de oração profunda. Você sente a necessidade de comunhão com Deus, está falando com Deus diariamente. Talvez hoje você acordou e nem orou, veio direto para a igreja. Quando o avivamento vem, ele leva-nos a buscar uma vida de santidade. Quando o avivamento vem, ele traz trabalho, ele nos leva a cumprir aquilo que a Bíblia nos ensina, que temos que levar o Evangelho a todas as criaturas. Isso, irmãos, é avivamento, e Abacuque se preocupou com isso. Nós não podemos ser egoístas a ponto de querer o avivamento apenas só para nós, mas desejá-los para todos, todas as nações. Às vezes nós vemos tantas situações difíceis que queremos ser juízes. Senhor, o Senhor não está vendo isso? Não é? Igual os apóstolos, Senhor, quer que eu ore e caia fogo do céu? E Jesus falou, vocês não entenderam nada. Entenderam nada. Não é? Às vezes a gente age assim, queridos, com o próximo, com a pessoa que está do nosso lado. A gente quer juízo. E olha o que Abacuque diz, Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Por mais que o Senhor esteja irado com aquela nação, por mais que o Senhor esteja irado com aquela igreja, Senhor, lembra da misericórdia, porque a tua misericórdia é infinita. Deus é um Deus de amor, irmãos, e nós precisamos clamar a misericórdia do Senhor, ao invés de nós introjetarmos juízo no nosso coração.
Não fomos chamados para ser juízes, mas intercessores. Amém, queridos? Sempre que o avivamento vem, fortalece a igreja, e ao invés de repelir, ela atrai multidões. Entenda isso. Considere também a lembrança das obras de Deus, porque ela nos fortalece hoje. Quando nós lemos esse capítulo 3 todo, nós vamos ver que Abacuque aqui ele descreve vários acontecimentos lá do passado. Vários acontecimentos. Ele vem contando a história, e tem um comentarista que diz que a história é o palco da revelação de Deus. A história é o palco da revelação de Deus. Por quê? Quando você olha lá para trás, você vê que Deus levou o povo do Egito. Você vê que Deus enviou as pragas ao Egito. Você vê que o mar vermelho foi aberto. Você vê que as muralhas caíram. Quantos e quantos e quantos livramentos Deus deu. Então, quando Abacuque ele olha lá para trás, ele vê o esplendor de Deus. Ele vê a glória de Deus se manifestar, ele vê o poder de Deus. Por isso que nós não podemos nos esquecer, irmãos, daquilo que Deus fez, tanto na nossa vida, quanto fez na história da igreja aqui na face da terra. Por quê? Porque isso nos fortalece a caminhar. E quando nós negligenciamos o que está escrito aqui, a fraqueza espiritual se apodera de nós, porque a gente deixa de viver os feitos de Deus na vida do seu povo. Deus pode fazer hoje? É claro que pode. Deus continua operando sim, não mudou. Mas nós precisamos, a cada dia, buscar esse lugar de santidade para nós vermos Deus operar poderosamente no nosso meio. Devemos considerar, irmãos, que a nossa adoração em meio às lutas demonstra claramente a sua fé. É por isso que as dificuldades, as lutas, são uma forma didática de Deus trabalhar e ver o que tem dentro do seu coração. E ver o que tem dentro do meu coração. Só assim Deus ele consegue enxergar que tipo de crente verdadeiramente você é. Quando falta o arroz, quando falta o feijão, quando falta o emprego, quando falta o salário, quando falta a saúde. Deus ele olha para dentro de você e vê o que tem aí dentro. Não é? Então, amado, o que Abacuque via? Ele via a nação se desmoronando num sistema falido naquela época. Por dentro ele tinha temores, por isso os questionamentos, mas resolveu andar por fé, concentrando as suas forças em Deus e não no homem. Né? Talvez muitos estejam esperando uma solução vinda de Bolsonaro. Não vem, vem de Deus. Talvez esperamos soluções vindas de outros lados, do patrão da empresa. Não vem, ela vem de Deus. A solução, ela vem de Deus. Agora, de que forma você tem adorado ao Senhor quando as dificuldades vêm? É isso que vai moldar a tua fé. É isso que te leva a testemunhar. E é isso que faz Deus olhar para a tua vida verdadeiramente quando Ele prova e vê que você foi aprovado. Deixa eu te contar uma história. Um missionário americano, sueco-americano, Gunnar Wingren, um dos fundadores das Assembleias de Deus aqui no Brasil, juntamente com a sua esposa e o casal de filhos, eram missionários aqui no Rio de Janeiro, e foram para Alagoas trabalhar, fazer missões, pregar o Evangelho. Diz a história que a sua filhinha veio a falecer. Fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, a filha desse casal veio a falecer. E a história diz que eles foram impedidos de enterrar a menina lá em Maceió, porque o catolicismo era muito pesado naquela época, não é? E considerava os cristãos como pagãos. E uma criança pagã não poderia ser enterrada junto com os religiosos. Então esse pai, pregador da palavra, missionário, foi obrigado a carregar o corpo da sua filhinha por longa distância para conseguir enterrá-lo
no interior de Alagoas. E quando ele chega em casa, se tranca no seu quarto, com o coração ferido pela perda da filha, pela ingratidão daquele povo, em oração, lágrimas, ele começa a escutar dos lábios da sua esposa, Frida Wigren, um louvor. Ele começa a escutar aquele louvor. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Quantos conhecem esse louvor? O hino 126 da harpa cristã. Quando você canta esse louvor, essa é a história que está por trás desse hino. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que em meio às lutas, há refrigério para o nosso coração. Esse casal perdeu uma filha, Jó perdeu 10. Às vezes nós não perdemos nada, mas enchemos o nosso coração de murmuração. A mensagem que fica para nós hoje é que mesmo que a nação esteja falida, mesmo que nós não venhamos enxergar uma luz ao fim do túnel, nós temos que dizer com coragem, assim como Abacuque falou no final do seu cântico, mesmo que a figueira não floresça e nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimentos, ainda que o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre os lugares altos. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, quando declara essa palavra, ele está falando da economia local. Abacuque está dizendo o seguinte: Senhor, mesmo que a minha despensa esteja vazia, Senhor, mesmo que não tenha alimento no mercado, mesmo que eu já não tenha mais emprego, mesmo que eu não tenha mais salário, a minha alegria está no Senhor, a minha alegria está no Deus da minha salvação. Foi isso que Abacuque declarou aqui, queridos. Então eu finalizo essa mensagem da mesma forma que eu iniciei. Será que nós temos aqui hoje homens e mulheres e jovens ou crianças com coragem para declarar as mesmas palavras que Abacuque declarou, se essa situação toda piorar? Se alegre no Deus da sua salvação. Se exulte no Deus da tua salvação, porque Ele é a tua força, é a tua sombra, a tua direita. Deus não vai desamparar o teu povo em momento nenhum, mas para isso você tem que estar à sombra do Onipotente. Amém, queridos? Que essa palavra fique no teu coração, em nome de Jesus Cristo, que mesmo em meio à dificuldade, Deus espera te usar para alguém, para que você venha testemunhar. O desespero não pode bater a porta do crente, porque o nosso Deus é o príncipe da paz. Cuidado com o que você coloca diante dos teus olhos, cuidado com as notícias, porque isso vai introjetando dentro de você apenas temores e coisas ruins. E o que a Bíblia diz? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém eles não forem bons, todo o teu corpo será trevas. E quão grandes serão essas trevas? O que a palavra está dizendo é que a forma que você introjeta as coisas para dentro de você, isso vai determinar o tipo de vida que você vai levar. Enquanto Abacuque via a condição da sua nação, era questionamentos e murmuração. Mas quando ele entendeu a força, soberania e o controle que está nas mãos de Deus, isso muda em adoração, em canto, em certeza e em vitória. Amém? Ao invés de perder tempo com notícias, perca tempo, gaste tempo com a palavra. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar participando da mesa do Senhor, aonde a orientação bíblica é para que façamos isso, né? E venhamos a trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor sofreu, tudo aquilo que o Senhor passou. E é um bom exercício para que verdadeiramente a gente aprenda que nós precisamos meditar na palavra. Por que isso? Para que você não se esqueça da cruz, para que você não se esqueça do sangue que foi vertido, para que você não se esqueça que Ele ressuscitou o terceiro dia. Por isso nós participamos da ceia, por isso nós participamos desse memorial, por isso a Bíblia diz que você tem que trazer à memória somente aquilo que te dá esperança. Então que nesse momento você se desprenda aí das suas preocupações, dos seus temores e traga à tua memória somente o que vai trazer esperança ao teu coração. Feche seus olhos comigo e oremos. Pai, nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos na beleza da tua santidade, Deus. Porque somente o Senhor é digno de honra, de glórias e de louvores, não há outro Deus, Pai, além de ti. E nós confessamos, ó Pai, que muitas das vezes, ó Deus, nós emprestamos o nosso coração a tantas murmurações, Senhor. Há tantas reclamações, Deus, e muitas delas infundadas. E nos esquecemos do teu poder. Nos esquecemos que o controle está nas tuas mãos. Nos esquecemos que o Senhor vem agindo e operando ao longo da história da tua igreja aqui na face da terra, do teu povo. Nos esquecemos, ó Pai, às vezes por mínimas coisas, mas que nesta manhã nós abrimos o nosso coração e a nossa vida e dizemos: Espírito Santo opera em nós, trazendo à nossa memória, Pai, aquilo que vai nos dar esperança, Senhor, trazendo à nossa memória, Senhor, a certeza da salvação, Pai, que é o mais importante, Senhor. E é por isso que estamos aqui, porque nós te amamos. E esperamos e almejamos, ó Deus, uma vida eterna ao teu lado, Senhor. O céu não teria graça se o Senhor não estiver lá, Pai. E nós queremos estar aonde o Senhor estiver. Senhor, eu te apresento a tua igreja nesse momento e peço, olha para dentro do nosso coração. Talvez muitos entraram aqui nesta manhã, Senhor, sem esperança alguma, sem paz alguma, com muitos questionamentos, ó Deus, esperando às vezes respostas, mas a única coisa que tem como resposta é o teu silêncio. Espírito Santo, coloca certeza nesse coração hoje. Esperança de vida, Pai. Esperança de vida eterna, Senhor. Esperança de paz, para a glória do teu santo nome. Prepara a tua igreja, perdoa os nossos pecados, Pai. As nossas falhas, Senhor, porque muitas das vezes, ó Deus, pecamos e erramos, Senhor da glória, entristecemos o teu Espírito Santo, mas nesta manhã nós quebrantamos o nosso coração e dizemos: Espírito Santo, nós precisamos de ti. Nos humilhamos diante da tua santa presença, Pai, dizendo, ó Deus, que nada somos sem ti, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, a sua divindade, Pai. E pedimos, Senhor, derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. Limpa-nos, lava a nossa veste no sangue do Cordeiro nesta manhã. E nos fortalece, Senhor, a cada dia, Deus, para estarmos com os nossos passos firmados na tua palavra, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Visita cada coração aqui nesta manhã, Senhor. E que este coração saia daqui, ó Pai, regozijando no Senhor, que é a nossa salvação. Para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus.